nós somos diferentes. Nós viemos de culturas diferentes, nós vivemos em ambientes diferentes, nós temos horários diferenciados, gêneros diferentes, constituição física também. Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai escolher um tipo de alimento. Por exemplo, aquela alimentação que toda a sua família ela tem a cultura de comer sempre, oferece para as crianças pequenas, oferece para todo mundo e todo mundo sempre comeu aquilo, aquele alimento por repetição, sempre sendo utilizado na sua alimentação, na alimentação da sua família, pode ser uma causa de alergia. Você nasceu com essa alergia? Não, você não nasceu com essa alergia. Ou pode até ter nascido, mas na maioria dos casos não, você não nasceu. Mas por tanto repetir aquele alimento junto com outros alimentos que não são tão incríveis assim, que são os alimentos industrializados, você pode ter causado uma estranheza no seu corpo e ele começar a rejeitar aquele alimento. E isso eu tô dizendo para você que é no pior dos casos. São os casos que de verdade merecem muita atenção. Você começa a desenvolver alergias a vários tipos de alimentos super saudáveis, mas que naquele momento, para você ou para aquela pessoa, não está favorecendo o intestino dela, não está favorecendo que ela se desintoxique e causando mais e mais e mais alergias. André, como é que eu sei isso? Quando você está recheadinho de sintomas como enxaqueca, insônia, problemas de pele, urticária, dermatite, intestino preso, intestino solto, quando você percebe que um dia sua barriga está grande, um dia sua barriga está pequena, isso vai modificando conforme você tem aquele tipo de alimentação e você não percebe, você vai levando, você vai tomando uma coisinha aqui, uma coisinha, ele vai aliviando e tá tudo bem. Não é a maioria das pessoas não é assim? Você já não conhece um monte de gente que é assim? Que anda com a bolsinha lá cheia de remédio? Então aqui a gente ensina a prevenir e tratar qualquer tipo de doença em qualquer idade sem medicamentos. Exatamente com conhecimento sobre os alimentos, como que você vai consumi-lo, como que você vai combinar esses alimentos e para quem você vai estar fazendo isso. Para isso acontecer, você tem que ter um programa, uma estratégia personalizada para cada pessoa, para cada situação. O que eu vou dizer aqui hoje para vocês é: não se enganem com os alimentos que estão lá na prateleira ou que estão tentando vender para você como algo extremamente natural, maravilhoso, faz bem para todo mundo. Você já põe o seu pezinho para trás. Já comece a desconfiar. Para você ter uma ideia, os alimentos que nós conhecemos são os mais básicos aí, que são vendidos como alimentos bons, naturais, são os alimentos diet e os alimentos light. Para você ter uma ideia do que é um alimento diet, ele apenas não pode conter açúcar, mas ele pode conter todo o resto. Ele foi pensado para aquela pessoa que tem diabetes e que não pode consumir açúcar e que precisa ter um alimento parecido com aquilo que ela comia antes. Mas não se leva em consideração a nutrição, não se leva em consideração as vitaminas, os minerais, a integralidade dos alimentos nesse momento para esse alimento industrializado. Apenas é retirado o açúcar e incluído outro ingrediente que vai dar muito sabor para aquele alimento. E os ingredientes que dão sabor nos alimentos industriais são o sal, a gordura e o açúcar. E fora esses, nós temos ainda os aromatizantes, os corantes, tudo isso que vai encher o seu paladar de aquela sensação gostosa daquele alimento que tem aquele sabor incrível, mas que na verdade está adoecendo você. E o alimento light, André? Nossa, eu achava que eu estava abafando, né? Vou lá no mercado e já que eu não quero ganhar peso, eu vou lá e eu compro aquele monte de alimento que está escrito lá light, natural, sem colesterol. Mas, gente, o light, ele apenas precisa ter 20 a 25% menos de um ingrediente. Então, dependendo da receita ou do que for mais fácil para aquela indústria, ele vai diminuir
25% da gordura daquele alimento. Mas o que ele vai colocar no lugar? Lembra que eu falei para dar sabor? Ou o sal, ou o açúcar, ou todos os conservantes, acidulantes, aromatizantes, corantes, todas essas coisas anti-vida que a gente tem aí nos alimentos industrializados. Então você paga mais caro por um alimento que não está te alimentando, está apenas te dando aquele prazer momentâneo. Que já não ouviu aquela expressão 1 minuto na boca e o resto da vida para se arrepender? É exatamente isso. E ainda o bolso sofre, sendo que você poderia estar comendo um alimento realmente natural, que contivesse, em vez de açúcar, a frutose, né? A frutose da fruta. Por quê? Porque o seu organismo aceita muito melhor um alimento que é natural para o seu organismo. Ele não precisa pensar, produzir enzima, separar, se proteger daquele alimento que vem cheio de cargas alergênicas.